E aí, quem está focado em gabaritar o regulamento disciplinar do Exército? Para garantir todos os pontos na prova, a gente sabe que precisão cirúrgica é absolutamente fundamental, né? Hoje, a nossa análise foca exatamente na reta final desse regulamento, a partir do capítulo 5 até os anexos. Pensa nisso como um resumão de altíssimo rendimento. O objetivo aqui é organizar o seu conhecimento e cravar aquilo que as bancas mais amam cobrar. A lógica militar tem uma estrutura muito própria. Então entender como a norma funciona faz toda a diferença para não esquecer os detalhes de recursos, cancelamentos e recompensas na hora do vamos ver. Olha só o que a gente vai ver hoje. Nossa agenda é super objetiva. Primeiro, recursos disciplinares e prazos. Depois, as regras de cancelamento de punições. Em seguida, a concessão de recompensas militares. E para fechar com chave de ouro, disposições finais e anexos. Beleza, indo direto para o ponto 1. Recursos disciplinares e prazos. Sabe quando o militar se sente prejudicado ou injustiçado por uma decisão? Pois é, a lei garante o direito de reclamar. Mas o examinador, ele adora explorar como isso funciona na prática. O grande truque aqui é a diferença entre esses dois termos, que a banca sempre tenta inverter para te confundir. Anota aí, o pedido de reconsideração de ato é sempre o primeiro passo. Ele vai direto para a mesma autoridade que deu a decisão inicial. E tem um detalhe de ouro aqui, não pode ser renovado. Se a autoridade disser não, acabou essa via. É só aí, nesse momento, que entra o recurso disciplinar, que é quando você sobe o degrau na cadeia de comando, levando o problema para a autoridade imediatamente superior. E claro, nada disso faz sentido sem os prazos, que são sem dúvida o alvo número 1 das pegadinhas. A contagem começa no dia seguinte ao conhecimento oficial. O militar tem exatamente 5 dias para apresentar o recurso. Depois, a autoridade intermediária tem 3 dias para encaminhar esse documento e a autoridade que vai julgar tem um prazo máximo de 10 dias para proferir a decisão. Mas presta muita atenção nisso. São dias úteis. O estatuto é taxativo. Se a questão falar em dias corridos, é armadilha pura. Foge que é cilada. Seguindo em frente, ponto 2. Regras de cancelamento de punições. Bom, uma punição não precisa ser uma mancha eterna na carreira, tá? O regulamento prevê como limpar a ficha com o tempo. Para memorizar isso, vamos fazer um exercício rápido. Pensando na punição mais grave de todas, a prisão, qual é o tempo exato de bom comportamento que a lei exige para cancelar esse registro? Algum palpite? Exatos 6 anos. A resposta legal é 6 anos de efetivo serviço. E vale um super destaque. Esse relógio só começa a contar depois de cumprir a punição. E detalhe, durante todos esses 6 anos, o militar não pode sofrer absolutamente nenhuma nova punição. 0. Agora, descendo um degrau na gravidade, vamos falar de repreensão e detenção disciplinar. É muito mais fácil o cérebro guardar isso por comparação, né? Se para a prisão eram 6, qual seria o prazo aqui? 4 anos cravados. Então, consolidando na memória, 6 anos para prisão, 4 anos para repreensão ou detenção. Só de gravar esse par de números, você já resolve uma boa parte das questões sobre o artigo 59. Mas tem infração mais leve que o sistema limpa sozinho, sabia? É o famoso cancelamento automático, que não precisa de pedido formal. No caso do impedimento disciplinar, a ficha limpa vem depois de 2 anos da aplicação. Já para a advertência, que é verbal e a mais branda de todas, o cancelamento automático rola em apenas 1 ano. Só que tem um ponto crucial nessa história toda. O tempo não faz milagre sozinho, pelo menos não para as punições mais graves. Além de bater a meta dos 4 ou 6 anos, tem que cumprir pré-requisitos qualitativos. A transgressão original não pode ter manchado a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe. Fora isso, precisa provar bons serviços e ainda ter um conceito favorável do comandante. Ou seja, sem esse combo de bom comportamento, o tempo passando no calendário não serve de nada. E aqui repousa uma das regras mais cobradas em provas, lá no parágrafo 4º do artigo 59. Muita gente cai nessa porque parece lógico pensar que cancelar a punição apaga o passado e devolve as chances perdidas, né? Mas não tem essa. A lei é de uma clareza absurda. O cancelamento não produz efeitos retroativos para a carreira. Perdeu uma promoção ou um curso naquela época? Já era. A ficha limpa só vale dali para frente. Vida que segue. Muito bem, mudando a chave, ponto 3. Concessão de recompensas militares. Chega de falar de punição, vamos falar de valorização. O RDE regulamenta o reconhecimento tanto quanto a punição. E aqui temos 2 figurinhas carimbadas, o elogio e a referência elogiosa.
Qual é a diferença técnica? Super simples. O elogio é estritamente individual. É para aquele militar que brilhou sozinho numa ação meritória. Já a referência elogiosa é mais flexível. Ela pode ser individual, mas também pode ser coletiva, abrangendo uma equipe inteira ou a tropa toda por um trabalho bem feito em grupo. Esse cenário aqui é a cara das bancas examinadoras. Ele mostra como a hierarquia dita as regras do jogo. Dispensas totais do serviço são baita recompensas, mas o limite de dias no ano depende totalmente de quem está concedendo. Olha a escadinha: 30 dias para o comandante do exército, aí cai para 20 para o chefe do EMI, 15 para oficiais generais, 8 para o comandante de unidade, até chegar nos 4 dias para as demais autoridades. Tem que memorizar esse casamento perfeito entre o cargo e o número de dias. Com certeza vai estar na sua prova. Chegamos na reta final. Ponto 4. Disposições finais e anexos. Muita gente boa comete o erro de ignorar os anexos. Não faça isso. É lá no anexo 4 que mora o sagrado direito de defesa. O rito é padronizado e começa quando o militar recebe o formulário de apuração. A partir da assinatura ali, o relógio processual começa a correr. E é uma janela bem apertada. Apenas 3 dias úteis para redigir e entregar as alegações de defesa. Depois dessa etapa, a autoridade avalia e bate o martelo. E tem regra pesada para essa defesa, tá? Não dá para escrever de qualquer jeito. Tem que ser de próprio punho ou impressa, mas 0 rasuras. Além disso, o texto precisa ser super objetivo e sucinto. Fatos são fatos. Nada de ficar divagando, chorando as pitangas ou dando opinião pessoal. E o ponto final dessa história toda só passa a existir de verdade quando a decisão é publicada no boletim interno. Sem publicação, sem validade. Para não deixar passar aquela exceção clássica que sempre aparece como pegadinha, temos o ambiente escolar, lá no artigo 59. Punições aplicadas durante a escola de formação podem simplesmente ser canceladas na conclusão do curso. E o mais legal, isso é totalmente a critério do comandante da escola. Não precisa daquele tempão de espera e nem do aluno pedir. É uma exceção puramente discricionária e altamente testável. Fica a dica. Para fechar nossa análise de hoje, entender esses capítulos do RDE é, no fundo, entender como se gerencia o comportamento sob extrema pressão. Depois de ver todos esses prazos super rígidos, as métricas para limpar a ficha e a distribuição de dias de dispensa, fica uma reflexão bem interessante. Se a disciplina é literalmente a espinha dorsal das Forças Armadas, como o domínio dessas regras garante não só o seu sucesso na prova, mas a justiça e a eficiência que mantém a instituição de pé. Um sistema com regras claras e previsíveis é, afinal de contas, o maior pilar do respeito. Bons estudos e a gente se vê na próxima.